Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês que estão aqui presentes neste dia. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que o Deus Todo-Poderoso possa falar aos seus corações neste dia, que vocês possam ser ricamente abençoados, edificados e exortados com a palavra de Deus. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês que todas as sextas-feiras e todos os domingos têm se prontificado a estar aqui para ouvir a palavra de Deus de forma presencial. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa falar aos vossos corações. Eu também me dirijo àqueles irmãos que semanalmente têm nos acompanhado através do YouTube. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos vossos corações também. Eu peço que você comente, compartilhe, que você deixe sua opinião aí nos comentários. Pode compartilhar com todos os seus irmãos em Cristo, com seus amigos, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar outras pessoas, assim como abençoou a você também. Eu agradeço por sua audiência e peço que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva no canal aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você venha fazer parte desta família e já vai passando aí dos seus 100 inscritos. Eu peço que você clique aí no sininho das notificações também, para que assim você possa ser informado quando um novo sermão ou um corte de vídeo for publicado nesta plataforma. Então tenha sua liberdade, pode comentar, compartilhar, deixar o seu like ou seu dislike. Você tem toda a sua liberdade para que esteja aí interagindo conosco, para que nós possamos ir compreendendo como vocês estão reagindo à exposição da Palavra de Deus. Eu também agradeço a oportunidade que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem me dado de todas as sextas-feiras, às 7 da noite, e em todos os domingos estar aqui às 9 horas da manhã para expor a Palavra de Deus. E eu oro que Ele possa me usar como instrumento neste dia para transmitir a sua gloriosa Palavra. Então que Deus nos abençoe grandemente. Sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 16, do versículo 17 até o 21. Então, livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo 16, do versículo 17 até o 21, nos diz da seguinte maneira. Prestem bem atenção o que diz a palavra de Deus. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, ou seja, está consumado. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, também desabou do céu sobre os homens, grande saraivada de pedras, que pesavam cerca de 40 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos compreender essa perícope aqui do livro das Revelações.
Esta perícope, meus irmãos, ela remonta uma série de advertências que já haviam sido dadas acerca do fim em todo o livro das Revelações. Então ela remonta todos os anúncios que já haviam sido dados acerca do fim. E este sétimo flagelo, a taça da ira divina, ela sinaliza que o fim, que o escatom, que o fim de todas as coisas chegou, a consumação deste mundo como nós o conhecemos chegou ao seu final. Então, como já havia sido apontado no capítulo 6 do livro das Revelações, a partir do versículo 14, abra comigo aí no capítulo 6 do livro das Revelações, que é a abertura do sexto selo. Então, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 14 até o 17, aparece o primeiro anúncio aqui de que o fim chegaria, de que o fim estaria se aproximando. Então, percebam o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 até o 14. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas dos penhascos e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá se sustentar de pé? Então, aqui nós encontramos o primeiro anúncio de que o escatom ele chegaria, de que o fim do mundo chegaria. Fim esse que iria se desenvolver apenas no capítulo 20 e versículo 11, onde nós encontramos aí o trono branco sendo posto, o trono do juízo, o trono do julgamento, o trono da ira divina, o trono onde ele vai julgar todas as nações por conta dos seus pecados. Este é o juízo de Deus. O quadro descrito aqui, meus irmãos, alude a Ezequiel capítulo 38, de versículo 19 até o 21, que é um texto que trata da Batalha do Armagedon, que é uma passagem que ocorrerá no fim dos tempos, que nós estávamos abordando na semana passada. Mas acompanhe comigo aí Ezequiel capítulo 38, de versículo 19 até o 21. Ezequiel 38, de 19 até o 21, fala a respeito da ira divina que será derramada no escatom, no juízo final, no dia do Senhor. E diz assim, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Eu posso dizer para vocês, não só a terra de Israel vai ser sacudida, mas todo o planeta Terra. E diz assim, de tal sorte que os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão, diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Então será um grande dia aí, um grande dia terrível de ira e de julgamento divino contra a humanidade, ainda na batalha final de Gog e Magog. O que vemos aqui é a cena do Eterno acertando as contas com os inimigos do seu povo, como ele faz ali em Isaías 66, versículo 6. Vejam bem o que diz aqui em Isaías 66 e versículo 6. Isaías 66 e versículo 6 nos diz da seguinte maneira:
Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dará o pago aos seus inimigos. Então, esta é a voz que sai do trono, a voz que diz que está consumado, a voz que diz que tudo terminou, que a última taça foi derramada e que os eleitos de Deus foram juntados na presença de Deus. E a única coisa que resta agora é juízo e condenação. E por isso ele diz que está feito, que está consumado. Albert Barnes, ao comentar essa perícope, ele vai dizer o seguinte, a série de juízos está a ponto de completar-se. O domínio da besta está por terminar para sempre. O significado aqui é que esta destruição é certa, que poderia ser dito que já aconteceu. É por isso que João ele fala no tempo presente, como se tudo já estivesse acontecendo, porque essa destruição, este julgamento final, ele é certo de forma que nós podemos entender como se já estivesse acontecido. Veja o verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Essas palavras elas são semelhantes às mesmas palavras que Jesus proferiu na cruz, quando ele deu o último suspiro, quando ele disse lá, tetelestai, está consumado. É como se Jesus estivesse dizendo aqui o seguinte, terminou, o último flagelo foi derramado sobre o planeta Terra, a última taça já foi operada aqui, foi derramada, e assim o último julgamento eu já derramei, agora o que resta é o meu juízo final, é o meu acerto de contas. E desta forma ele diz que está consumado. Ao Cristo declarar que tudo está feito, sugere para nós que o sétimo e último flagelo, ele conduz a história ao clímax. Portanto, esta taça ao ser derramada leva a história da humanidade à sua conclusão, ao seu final. Por isso que Jesus ele diz, está feito, está consumado, porque agora o Senhor Jesus Cristo está dirigindo a humanidade ao juízo final, ao fim de todas as coisas. Ela nos conduz ao dia do Senhor, ao escatom, como nós lemos aí no juízo do sexto selo, quando o céu se enrolou como um pergaminho, quando as estrelas caíram do seu firmamento, e aqueles homens ímpios que estavam sobre a face da terra, aqueles que têm o seu coração voltado somente para as coisas desta vida, eles queriam que os rochedos e os penhascos caíssem sobre eles, para que os escondesse da ira do julgamento divino que estava por vir. A ira do cordeiro, cordeiro esse que nesse momento já não é mais cordeiro, agora ele é um leão. Ele é o leão da tribo de Judá, o juiz dos juízes, o rei dos reis, que vem acertar as contas com os inimigos do seu povo. Nós vemos isso aí no capítulo 10, e versículo 7. Veja o que foi apontado aqui, Foi um dos anúncios de que o fim viria. E ele diz aqui, Apocalipse capítulo 10 e versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então tudo o que havia sido apontado por Isaías, por Joel, por Sofonias, por Malaquias, Isaías e todos os profetas do Antigo Testamento agora começa a se cumprir. É o dia do julgamento divino, é um dia de terror, não é um dia de paz, não é um dia de bênção. E isso nos leva à conclusão que o dia do Senhor é um dia terrível para aqueles que forem encontrados em seu pecado. Charles Spurgeon ele dizia que Deus, quando olhou para Jesus na cruz e viu o peso do pecado dos eleitos de Deus sobre a vida do seu filho, ele não o poupou. E Spurgeon dizia, saiba que se Deus te encontrar no seu pecado, meu irmão, ele também não vai te poupar. Por isso que é necessário que nós nos arrependamos. Então, no capítulo 8, versículo 1, nós encontramos aí a abertura do sétimo selo. Ali nós vemos a introdução
do clímax de tudo. Desta forma, o que se vê é o juízo que seria destacado de uma forma mais clara no capítulo 11, do versículo 15 até o 19. E ali nós encontramos já a 7ª trombeta. E não sei se muitos se lembram, mas quando eu preguei o sermão aqui, nesta perícope aqui da 7ª trombeta, eu dizia para vocês que era o alarido da chegada do grande rei, o barulho da chegada do grande rei, o anúncio do arauto de que o rei estava voltando, de que o rei estava chegando. Então a 7ª trombeta nada mais é que o anúncio da chegada de Jesus Cristo. Ela é a última trombeta. E diz assim, ó: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que são os nossos representantes ali no céu, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. Então vocês percebam que nós encontramos aí um anúncio do fim no 6º selo. Depois nós encontramos outro anúncio do fim na 7ª trombeta. E agora o 3º e último anúncio de que o fim chegou. O 7º flagelo, a 7ª trombeta sendo derramada sobre o planeta Terra. Tanto o 6º selo, quanto a 7ª trombeta, quanto o 7º flagelo nos sugerem que já não há mais esperança para a humanidade, porque aqueles que são encontrados nos seus pecados, a partir desse momento, eles serão julgados e serão condenados. Isto que nós encontramos aqui é o anúncio do fim, é o anúncio da chegada do grande rei, é o anúncio da chegada de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, aquele judeu que veio há mais de 2000 anos atrás, que subiu o assunto aos céus e prometeu que retornaria. E agora nós estamos vendo, dentro do livro do Apocalipse, a promessa sendo cumprida de que ele vai retornar. Então, nós encontramos tudo isso sendo descrito aí de forma mais clara no capítulo 19, a chegada do grande rei, o juízo final. Este verso declara que o plano divino ele está consumado. A palavra grega, meus irmãos, que aparecem aqui e que foi traduzida como feito está, é gegonian. E esta palavra ela está no tempo perfeito, o que significa que o fim já começou, que o fim já está acontecendo. Por isso que eu dizia para vocês aí, citando Albert Barnes, que é como se esse juízo já estivesse acontecendo, porque foi escrito, foi falado, foi proferido em tempo presente. Então, o que significa que o fim chegou e está acontecendo, portanto, define que a ira divina, ela completou. A ira do Eterno, ela foi consumada, como já havia sido alertado no capítulo 15 do livro das Revelações, no versículo 1, que diz acerca dos 7 flagelos aqui, ó: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus, ou a ira divina, ou a timós, teós, como está aí na língua grega. Então percebam, meus irmãos, que todo o livro das Revelações veio dando alertas, veio sugerindo que o fim chegaria. E dessa forma o que nós encontramos aqui é o anúncio do fim. O irmão Grant Osborne, ao comentar a respeito desse verso, ele diz assim, ó:
Os eventos do capítulo 16, versículo 18 até o 21, referem-se a um único quadro. Então o verso 17 está dizendo que essas taças introduzem a consumação da era atual. E o que ele quer dizer com isso? O versículo 17, ele introduz o fim do mundo como nós conhecemos. Por isso que Jesus ele diz gegonen, ali em grego, e diz que está consumado. Ele diz que está feito, que terminou, que o plano divino concluiu. Este texto nos confronta, meus irmãos. Este texto nos alerta que o fim do mundo como nós conhecemos está chegando. O Rei dos Reis está voltando. E será que nós estaremos preparados para olhar bem fundo no seu olhar penetrante, como chama de fogo? Olhar que tudo analisa, olhar que tudo perscruta, olhar que tudo confronta. Se esse dia fosse hoje, você estaria preparado? Será que eu estaria preparado se esse dia fosse hoje? É uma coisa que nós temos que estar refletindo em nossa mente. Será que quando o dia do julgamento final chegar, nós vamos estar preparados para olhar bem fundo nesse olhar penetrante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Olhar como chama de fogo, olhar onisciente, olhar que nos olha de uma forma que eu não posso olhar para vocês e que vocês não podem olhar para mim, que meus irmãos em Cristo não podem olhar para mim, que minha esposa não pode olhar para mim e que eu não posso olhar para ela, mas Deus, Ele tem esse poder de olhar bem fundo da nossa alma. E será, meus irmãos, que nós estaríamos preparados para o encontro com o grande Rei? Por isso, meus irmãos, é tempo de nós analisarmos o porquê que nós servimos a Deus, com qual objetivo servimos ao Criador, o que é que nos impulsiona a segui-lo. É porque almejamos aí recompensas além da salvação, que foi a maior graça que Ele poderia nos dar? Ou porque de fato não merecemos nada, meus irmãos, além do inferno, devido aos nossos pecados? Então a pergunta que fica: por que você serve a Cristo? Reflita com isso no seu coração. Por que você serve a Cristo? Por que você está aqui na presença de Deus? Por que você o serve? Você o serve porque você o ama e porque você é grato pela salvação, que foi a maior graça que Ele poderia te dar? É necessário que você defina qual é a sua real motivação, pois ela irá definir quem você é. Irá definir se você é um cabrito ou se você é uma ovelha. Muitos servem a Cristo porque estão com o objetivo de bens materiais aqui desta terra. Muitos servem a Cristo porque querem uma casa ou um carro do ano. Muitos servem a Cristo porque querem ter uma vida de paz. Muitos servem a Cristo porque só estão pensando em coisas passageiras aqui desta terra. E quando estão pensando em coisas passageiras, eu posso fazer menção aqui do pastor Osiel Gomes, que dizia que quando a pessoa fica perdendo tempo procurando milagres, isso define que ela não tem fé, ela não confia na palavra de Deus, porque o maior milagre que Deus poderia nos dar se chama Bíblia Sagrada. É a única revelação que nós temos no dia de hoje. Então percebam, o cristão não está chamado para ficar que nem um tonto procurando milagres, procurando o sobrenatural. O cristão está chamado a se manter na palavra, a estudar as Escrituras, analisar as profecias, se confrontar com a palavra de Deus e entender que se ele não se arrepender do seu pecado, certamente ele será condenado. Porque muitas pessoas estão nas igrejas hoje, mas muitas pessoas nem sequer foram convertidas. Martin Lloyd Jones ele dizia: não pregamos o Evangelho para encher as nossas igrejas, nós pregamos o Evangelho para que as pessoas se convertam do seu pecado. Então pregar o Evangelho para encher a igreja é uma coisa muito diferente de você pregar o Evangelho para que as pessoas se arrependam do seu pecado. Muitos são pragmáticos aí, estão preocupados apenas com o número. E eu posso dizer para vocês, não importa se minha congregação tem 4 membros, o que me importa é que esses 4 membros sejam aí
definidos como verdadeiros eleitos de Deus, regenerados pela palavra de Deus. Eu posso passar a vida inteira com um número pequeno, não me importa. O que me importa é que essas pessoas que estão ouvindo diariamente a palavra de Deus estejam sendo confrontadas com a palavra, estejam entendendo que se não se arrependerem do seu pecado, eles serão condenados. Então por que você está seguindo a Cristo? É porque você almeja recompensas, além da salvação, que foi a maior graça que Ele te deu? Porque de fato, meus irmãos, nós não merecemos nada além do inferno, devido aos nossos pecados. Então por que você serve a Cristo? Porque você o ama? Porque você é grato pela salvação, que foi a maior graça que Ele te deu? Por isso, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, é necessário que você defina qual é a sua motivação por servir a Cristo. Por que você está servindo a Cristo? Você está servindo porque está atrás de milagres? Porque está atrás de bens materiais? Ou porque você está atrás de servir a Cristo como Ele pede em sua palavra? A sua motivação irá definir quem você é, se é uma ovelha ou se é um cabrito. Pense nisso, meus irmãos, pois é tempo de confronto espiritual. É tempo de nós analisarmos as nossas vidas para ver o que é que está nos motivando a servir a Cristo. Qual o real motivo de estarmos semanalmente em nossa congregação? Veja os versos 18 e 19 aqui do livro das Revelações. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então percebam, meus irmãos, que João está descrevendo aqui o mesmo que ele já havia descrito no capítulo 6. Montes se desfazendo, o céu desabando, tudo isso está dentro do contexto de escritos apocalípticos. Esta é a última das 4 referências que nós encontramos aí no livro das Revelações acerca dessa teofania tempestuosa que João usa como base aí, Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 18. Veja o que diz aqui em Êxodo 19, versículo 16 até o 18, e diz assim, prestem bem atenção aqui em Êxodo 19, versículo 16 ao 18. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e foi muito forte clangor de trombeta, um som muito alto de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então nós encontramos aqui, nesta passagem do Monte Sinai, Deus descendo em glória ali, descendo em chama de fogo, com relâmpagos, com trovões, com terremotos, com um forte som de trombeta ali. Ali ele desceu para abençoar o povo de Israel. Mas aqui no livro das Revelações, ele desce aí para condenar os ímpios. As outras referências, meus irmãos, que nós encontramos aqui no livro das Revelações a essa teofania tempestuosa, nós as encontramos no Apocalipse capítulo 4, versículo 5, Apocalipse capítulo 8, versículo 5, e por fim, no capítulo 11 e versículo 9, onde o apóstolo João chama a saraivada de pedras ali de grande. Os relâmpagos e trovões e o grande terremoto apontam, sinalizam para o quanto será severo o juízo divino, o quão aterrador será o juízo divino que será derramado com a chegada do grande rei. João diz que esse sismo, este terremoto, nunca houve igual, o que nos mostra que esse cataclisma será totalmente diferente de tudo que a humanidade já viu.
o que coaduna, o que se une aí com as palavras de Jesus no capítulo 13 de São Marcos e versículo 19, que ele disse que a grande tribulação ela seria diferente de tudo que essa humanidade já viu. Então percebam que é algo terrível o que está por vir quando o Senhor Jesus Cristo mandar o sétimo anjo derramar, entornar a sétima taça. E mais uma vez, eu deixo essa pergunta para vocês. Se essa taça fosse derramada hoje, você estaria preparado? Você estaria pronto, sabendo, você teria certeza que você seria poupado desse juízo? Você tem certeza de que você seria guardado no meio dessa última praga que Deus vai mandar sobre o planeta Terra, assim como os israelitas tinham certeza quando eles passaram o sangue nos umbrais de suas portas ali? Você tem essa certeza de que você seria poupado? Em Daniel, no capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vemos ali uma referência que Deus fará distinção entre o seu povo e aquele que não é seu povo. Veja aí o último capítulo do profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. E vejam bem o que nos diz aqui no último capítulo do livro do profeta Daniel. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, desde a profecia de Daniel já estava definido que só seria poupado, só seria salvo no meio dessa tribulação aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Então perceba, meus irmãos, que é tempo de nós nos confrontarmos, é tempo de nós analisarmos nossas vidas e ver. As nossas atitudes estão demonstrando e estão nos dando certeza de que nossos nomes estão escritos no livro da vida? É tempo de confronto, é tempo de analisarmos nossas vidas, ó. Muitos dos que dormem no pó, é o versículo 2, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que fica claro, meus irmãos, para cada um de nós aqui, é que esse dia terrível de condenação, ele não é um dia de juízo terrível para os eleitos, pois assim como os israelitas, eles foram poupados não fora do Egito, mas durante todas as 10 pragas, a igreja também será protegida durante a grande tribulação. Por isso, se você deseja ser do grupo que viverá eternamente, viverá para sempre, suas atitudes em relação a Deus, em relação ao seu reino, em relação à sua palavra, irão demonstrar de que grupo você é. Se você é daqueles que viverão eternamente, ou se você é do grupo que vai estar ali diante do trono para juízo, vergonha e condenação eterna. Então, suas atitudes irão demonstrar de que grupo você é. E se você é um eleito, um predestinado, saiba que um eleito, meus irmãos, ele não vive em pecado. Um eleito, ele ama e respeita a sua esposa. Um eleito, ele ama e respeita o seu marido. Um eleito verdadeiramente predestinado, ele ama o seu Deus acima de tudo e todos. Em verdade, um eleito, ele ama o reino de Deus e a sua gloriosa palavra. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês, a eleição divina, a predestinação, ela é um fato. Em verdade, ela é incondicional, isto é, uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. Mas eu sinto acabar aí com a imaginação de algumas pessoas aí, que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem pessoas que pensam que ele pode viver da forma que ele quiser, que ele pode ficar acumulando pecado em cima de pecado, que ele pode viver uma vida torta e porca, totalmente suja, que não vai mudar o fato dele ser um predestinado. Saiba, meus irmãos, isso não te dá a liberdade para viver uma vida torta, porca e suja. Uma vida de pecado, uma vida de desleixo espiritual. Um verdadeiro eleito, ele tem nojo, ele tem ódio do pecado. E sabem por quê? Como dizia o Charles Spurgeon,
como eu não vou ter desprezo e ódio por aquilo que matou o meu melhor amigo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Um verdadeiro eleito, alguém que foi convertido, ele tem nojo do pecado, ele tem ódio do pecado, porque ele sabe que o pecado foi o motivo que o seu Senhor, que o seu Salvador foi levado para a cruz do Calvário. Porque se não houvesse pecado, Jesus não precisaria passar todo aquele tormento que ele passou aqui neste mundo, na mão dos pecadores, na mão dos ímpios. Saiba que ele morreu ali na cruz do Calvário foi por causa do teu pecado e por causa do meu pecado. Então saibam, meus irmãos, um eleito ele não facilita para o pecado. Ele tem nojo, ele tem ódio do pecado, porque sabe que foi o pecado que matou o seu melhor amigo. Quem vive em pecado nunca foi salvo, meus irmãos. Quem vive em pecado muito menos foi regenerado, porque ele desconhece as verdades bíblicas. Pois uma das evidências de que de fato um indivíduo ele foi convertido, de que um indivíduo foi salvo, é a santificação. Ela confirma, meus irmãos, que somos do grupo dos eleitos. Se não há santificação, se não há separação do pecado, se não há confronto em suas vidas, saiba que você não é eleito, você não foi predestinado. Como dizia o próprio Paul Washer, se você diz que você foi salvo por Jesus Cristo e continua vivendo em pecado, o irmão Paul Washer ele dizia o seguinte: eu pergunto para você, de que ele te salvou? Porque se você diz que ele te salvou do pecado, se ele tirou você do lamaçal do pecado e você continua vivendo uma vida torta, uma vida no pecado, eu pergunto também, de que ele te salvou? Porque você continua do mesmo jeito. Tem de haver mudança, tem de haver confronto, tem de haver algo que nos distingua do povo que está no meio da multidão aí. Saiba, meus irmãos, que a multidão está caminhando para o fogo do inferno. Nós temos que ser dos poucos que foram aí escolhidos. Então, a santificação é a confirmação de que somos do grupo dos eleitos, aqueles que foram salvos por sua graça, aqueles que foram salvos deste mundo corrompido, mundo enganador, e por fim viverão eternamente. Então tem que haver uma linha divisória entre nós e o povo desta terra. Tem que haver uma linha divisória entre nós e o pecado. Tem que haver uma linha divisória que nos distingua do povo que vive com o coração voltado para este mundo. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a grande Babilônia, a capital do império do anticristo, como consequência do grande abalo que recebeu com este grande terremoto que vai acontecer, ela se dividiu em 3 partes. Este número, meus irmãos, não é um número literal, é um número simbólico, que define que a grande Babilônia se corrompeu completamente, ela ruiu, ela se fez aos pedaços, é um número completo e, portanto, representa um juízo pleno, um juízo global, não é um juízo que vai afetar só a região em que Babilônia vai estar construída. Pois não foi só Babilônia que ruiu, mas o texto diz que todas as nações do planeta Terra, todas as cidades das nações sucumbiram. Por isso este alerta, meus irmãos, ele é tão urgente, e eu digo a vocês, é tempo de vivermos em santidade. É necessário que nós, como noiva do Cordeiro, vivamos de forma total e radicalmente separados deste mundo, separados do pecado. A salvação foi nos dada pela graça, mas eu posso dizer para vocês que vai custar tudo para mim e vai custar tudo para vocês. Vocês estão preparados para isso? Se tiverem que negar até seus familiares por causa de Cristo, saiba que é necessário nós entendermos que nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. E saiba que vai nos custar tudo. Vai nos custar a nossa vida aqui nesta terra, vai nos custar bens materiais, vai nos custar até nossos familiares, porque vamos ter que rejeitar tudo por amor a Ele. Então, se confronte, saiba que você tem que ser diferente. Nós somos salvos pela graça, mas saiba que vai nos custar tudo. Os ímpios, eles vão continuar blasfemando do nome de Deus, porque isso é natural deles. Mas a noiva do Cordeiro, meus irmãos, ela deve negar tudo pelo Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela deve negar tudo por Cristo. Nós temos que negar a nossa própria vida, tomar a nossa cruz e segui-lo. Versos 20 e 21.
Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 40 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então percebam, meus irmãos, que há um tempo atrás eu falava para vocês que havia uma falácia de muitos pastores que diziam: aquele que não vem por amor, vem pela dor. E vocês podem ver aqui dentro do livro do Apocalipse que aquele que não veio pela graça, ele não vai vir de maneira nenhuma. Ele não vem de modo nenhum. Porque os ímpios foram confrontados aqui com os 7 selos, com os juízos das 7 trombetas. Eles foram confrontados com os 7 flagelos. E o final, o resultado de tudo isso, foi ódio, blasfema e repúdio contra Deus. Porque o que está no coração deles é isto daí. É natural deles blasfemarem de Deus. Então, tudo quer se esconder dos olhos daquele que tudo vê. As ilhas e os montes desaparecem, e ainda o céu. E deste modo, vendo que já não há mais solução, os homens ímpios, eles revelam o que eles são. Eles são rebeldes, são contradizentes e são incrédulos. Chuvas de pedras, montes desmoronando, o firmamento sumindo, é um tema frequente em escritos aí apocalípticos e sempre está associado à ira divina. Isso nós vamos encontrar no Salmo de número 97. Salmo de número 97, versículo 1 ao 5, onde o salmista, ele nos mostra justamente isto. Ele diz assim, falando a respeito do modo como o Senhor, ele reina. Ele diz assim, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo, que lhe consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Então percebam que os montes sumindo, o céu desaparecendo, isso é um tema frequente aí em escritos apocalípticos. Em Isaías capítulo 2 também diz algo mais aqui, Isaías capítulo 2, versículo 12 ao 18. Isaías capítulo 2, versículo 12 até o 18, nos diz da seguinte maneira. Prestem bem atenção, Isaías capítulo 2, versículo 12 ao 18. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então perceba, meus irmãos, que desde as profecias do Antigo Testamento, esse dia do Senhor está sentenciando aqueles que são inimigos da Igreja de Deus, aqueles que são inimigos da verdade, aqueles que são altivos, aqueles que são soberbos, aqueles que vivem no pecado, para que eles sejam abatidos. Todos aqueles que se exaltam, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então perceba, meus irmãos, os homens hoje eles podem ser arrogantes. Os homens, como diria minha mamãe, podem ter um rei na barriga nos dias de hoje, mas saibam, meus irmãos, que quando chegar aquele dia, todo pecado será confrontado. Quando chegar aquele dia terrível do juízo divino, todos os soberbos, todos vão perecer, e só Deus será exaltado. O homem pode zombar de Deus hoje, e Deus pode olhar do trono, como diz o Salmo de número 2, e zombar deles também. Porque Deus, quando olha para os homens arrogantes,
homens que se acham o Todo-Poderoso aqui nesta terra. Quando Deus olha desde o trono para cá, Ele olha para esses homens como crianças rebeldes, crianças que não têm nenhum tipo de entendimento, pessoas que não têm um conhecimento da verdade e por isso zombam, por isso escarnecem. E Deus está dizendo que toda a arrogância deles será abatida. E Ele diz mais aqui no verso 18, ó, os ídolos serão de todo destruídos. Calvino dizia que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E eu posso dizer categoricamente que ele estava certo. Porque quando o homem ele não crê no Deus verdadeiro, ele vai criar um Deus aos moldes da sua própria cabeça, aos moldes de sua mente. E Deus está dizendo por meio do profeta Isaías que todos os ídolos serão destruídos. E ainda os ídolos do coração do homem. Os ídolos que o homem tem criado na sua mente, tudo vai ser destruído. Falsos profetas, falsos mestres, obreiros fraudulentos, todos eles serão condenados. Igrejas apóstatas que se desviaram do Evangelho, tudo vai ser consumido nesse dia. E aqui nestes versos vemos a descrição assombrosa de uma chuva de granizo, meus irmãos. Uma chuva de pedras que caíram do céu, pedras que pesavam cerca de 40 quilos. Este peso faz referência à força e à intensidade do juízo que virá quando essa última taça ela for derramada. Como dito, tudo isso descreve o início do fim, meus irmãos. Mas tem algo que eu quero mencionar aqui para vocês, um fato que aconteceu na história da humanidade, e talvez vocês desconheçam, vocês não têm lembrança disso, mas em 14 de abril de 1986, o Guinness Book of Records, o livro dos recordes, ele registrou uma chuva de granizo lá em Bangladesh, na Ásia Meridional, uma chuva de granizo que caiu pedras com cerca de 1 quilo, meus irmãos. E essa chuva de granizo matou aí uma quantidade de 92 pessoas. Agora analisem comigo, pensem comigo, quando chegar esse juízo da 7ª taça, quando uma chuva de granizo cair com pedras aí com cerca de 40 quilos, pensem comigo, qual será o estrago e quantas vidas serão ceifadas com uma saraivada de pedras, onde o peso de cada pedra é em torno de 40 quilos caindo do céu. Será um juízo terrível e aterrador, sem misericórdia. Essa tempestade descrita aqui será totalmente diferente de tudo que a humanidade já viu. Será totalmente diferente. Será a maior da história da humanidade. Por isso que João declara que foi algo jamais visto. E ainda assim os ímpios blasfemam. Ainda assim eles praguejam. Ainda assim eles zombam do nome do Eterno e da sua igreja. Já não há mais misericórdia, e sim juízo e condenação implacável. Vocês acham que muitas vezes eu sou duro nas minhas palavras, mas vejo que o irmão John MacArthur ele fala ao comentar os juízos aqui desse 7º flagelo. É tarde demais para os pecadores endurecidos. Eles venderam as suas almas para Satanás. Eles estão comprometidos com a idolatria e o sistema blasfemo anti-Deus do anticristo. Filhos da ira serão catapultados para o inferno. Catapulta era uma máquina de guerra que existia nos tempos bíblicos, meus irmãos, ali no Império da Roma Antiga, onde eles colocavam gigantescas pedras e ela era golpeada para as cidades aonde eles invadiam e desta forma destruíam tudo que estava por ali. Então John MacArthur compara o impulso que esses ímpios serão lançados para o fogo do inferno com o impulso de uma catapulta. Era um mecanismo de guerra que se colocava uma pedra em cima dele e golpeava essa pedra para cima dos inimigos. E desta forma, este será o impulso com que a humanidade ímpia será jogada para o inferno. Esses versos nos alertam e nos confrontam, meus irmãos, que o juízo final, ele virá. E a pergunta que fica para cada um de nós é: estamos prontos para esse juízo?
diante de tudo que nós já vimos aqui no livro das Revelações, qual é a importância que nós como igreja temos dado aí para a fé, para a devoção, e o compromisso que nós temos com Jesus Cristo. Então esse juízo que está aqui dentro do livro das Revelações, registrado nesse texto, é um texto que nos confronta, meus irmãos, porque nos alerta que o juízo final virá. E como eu disse, a pergunta que fica é o seguinte: estamos prontos para ele, diante de tudo que nós vimos aqui no livro das Revelações? É necessário que nós definamos qual é a importância que nós estamos dando para a fé, para a devoção e para esse compromisso que nós temos com Jesus Cristo. Esse texto nos chama a atenção para analisarmos nossas vidas. Faça uma análise profunda da sua vida, faça um escrutínio da sua vida a fim de ver o que está tendo mais relevância na sua vida, o que é que você tem dado mais importância em sua vida. É dinheiro? É posses? É bens materiais em geral? Coisas que são passageiras? Ou estamos levando a mensagem do Evangelho de Cristo adiante? As respostas que forem surgindo irão definir se estamos prontos ou não para o dia do juízo final. E mais uma vez eu insisto, faça uma análise de sua vida e veja o que tem mais relevância para você. A sua vida, ela se resume numa busca incessante por dinheiro, por posses e por bens materiais? Ou você está preocupado com a sua vida após a morte? Você está preocupado com o que vai acontecer quando você morrer, quando você chegar do outro lado? Você está preocupado com a eternidade? Ou você está preocupado só com o aqui e o agora? E meu conselho para vocês é: não fique preocupado com o aqui e agora, basta cada dia o seu mal, como disse Jesus. Tendo sustento e com o que nos vestirmos, esteja com isso contente, disse o apóstolo Paulo. Tendo uma casa para morar, roupa para vestir, comida para comer, alimento espiritual em abundância, Paulo estava dizendo: fique com isso contente. E ele dizia: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Jesus dizia isso em Mateus 6:23. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas que Jesus estava falando ali? Comer, beber e vestir. Todas essas coisas seriam acrescentadas. E a Bíblia nos diz que nós devemos estar contentes com isso. Mas ainda eu tenho uma palavra para aqueles que não tiveram um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero me dirigir para você que me ouve e ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Saiba que ninguém pode escapar do juízo vindouro, do juízo da ira divina. Veja o que ele diz aqui em Isaías 43 e versículo 13. Prestem bem atenção no que diz aqui em Isaías 43 e versículo 13. Ele diz assim, Isaías 43 e versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Muitos gostam de usar esse texto aqui para enfatizar bênçãos materiais, enfatizar aí milagres extraordinários. Mas o que Isaías está falando aqui é que ninguém pode escapar das mãos de Deus para juízo. Só que eu tenho algo para dizer para você que não teve um encontro com Cristo. Se você for encontrado no seu pecado, você vai ser sentenciado à morte, à separação eterna de Deus. Você irá ser sentenciado à ira vindoura. Mas há uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que há uma maneira de escapar da ira vindoura, e a única forma que eu conheço, eu vou dizer para vocês, a única forma que existe para você escapar da ira vindoura é crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crendo na sua morte na cruz do Calvário, crendo que a morte dele foi por expiação do seu pecado. Não há outra saída. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Saiba que Ele está te chamando. Olhe para a situação caótica que está este mundo. E eu pergunto a você, você vai esperar mais o que para se converter? Você vai esperar que esse juízo venha? E eu vou dizer para você, se você ficar em cima do muro, se você ficar esperando que esse juízo venha para acordar para a vida, saiba que quando esse juízo vier, você já vai ser condenado. Então o que você vai esperar para se entregar para Ele? Reconheça agora que você, como eu, é um fraco, é um pecador, que você necessita ser salvo. Você necessita de um Salvador, porque sozinhos nós não conseguimos nos salvar. Não tem nenhum mérito humano na salvação. Você pode ser o homem, entre aspas, mais perfeito aqui desta terra. Você pode participar de tudo que existe na Igreja de Cristo. Mas ainda assim você precisa de arrependimento, como dizia John Wesley. É necessário que você coloque a unção do Espírito Santo na sua vida através de oração e de arrependimento. Reconheça agora que você, como eu, é um fraco, é um falho, é um pecador e que você necessita de um Salvador, porque sozinhos não damos conta de nos salvar. Não espere que essa última taça aí ela se derrame, porque quando isso ocorrer já não haverá mais oportunidade, já não haverá espaço para arrependimento. A única coisa que virá é condenação. Por isso que, mais uma vez, eu repito o que John MacArthur diz no seu comentário desses versos aqui, que os ímpios eles serão catapultados para o lago do fogo que arde com enxofre. O chamado é urgente, meus irmãos. Estamos nos últimos minutos. Arrependa-se de seus pecados ou você vai morrer. Volte-se para a cruz, entregue-se a Cristo. Arrependa-se, não seja um ímpio blasfemo, pois os ímpios serão condenados. Seja um justo, arrependa-se dos seus pecados. Por favor, não seja um egoísta, tenha compaixão da sua alma. É um ultimato. Ele te chama ao arrependimento, ele está dizendo, eu vou mandar o juízo. Eu vou destruir todo esse planeta da forma que vocês conhecem hoje. E está dizendo, arrependa-se agora. Pois os juízos dos 7 flagelos, eles terminam. E assim os eventos finais aí da história mundial são descritos. O fim chegou. O plano divino se concretizou, meus irmãos. Por isso Cristo declarou, feito está. O império do mal, ele foi destruído. Agora o que se prepara é a eternidade em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso reflita, se o juízo fosse hoje, você estaria preparado? Eu estaria preparado? Eu estaria pronto? Reflita, se você diz que você é um cristão, se você diz que Jesus Cristo te salvou, pense, analise do que Ele te salvou. Se Ele te salvou do pecado, você não deve viver em pecado. Se Ele te salvou da condenação do império da morte, se Ele te salvou da condenação do fogo do inferno, você a cada dia tem que traçar uma linha que te limita a diversas coisas aqui neste planeta Terra. O que o mundo está fazendo, meus irmãos, vai na contramão do que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Se o mundo está indo em uma direção, os crentes têm que ir na direção oposta. Se o mundo está caminhando em pecado, os crentes têm que caminhar em santificação. Então, por isso, reflita, esses 7 flagelos virão. E se esse juízo do 7º flagelo fosse hoje, você estaria pronto? Este é o início do fim. E nós temos que conclamar a cada dia que nós temos que chegar aos pés da cruz em arrependimento, em santificação, apontar para o juízo divino, mas apontar que o Rei está voltando e declarar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que a cada dia possamos estar glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente.